Oi, galera. Tô aqui hoje para mais um Marketing Sucesso. E claro, não poderia faltar alguém de sucesso de verdade. Eu tô aqui com o Ulisses Horn. Ele é gerente de marketing do Brasil Atacadista. Para quem não sabe, o Brasil Atacadista faz parte do grupo Mundial Mix, um dos maiores grupos, se não o maior grupo de varejo da nossa região aqui de Santa Catarina, quiçá do Rio Grande do Sul. Ulisses, prazerzaço te receber de novo. Vamos fazer mais um. Ele pediu pauta, roteiro. Eu disse, não, vamos fazer um bate-papo. Obrigado pelo convite da Jovem Pan novamente, né? A Jovem Pan é uma parceiraça aí do nosso grupo. Obrigado, Vlad, pelo convite aí. Me sinto honrado, né? De também não estrear, né, diretamente o podcast aqui de vocês, mas fico muito feliz. O podcast tá muito bonito aqui, o estúdio tá muito bacana. Então, me sinto honrado aí. Obrigado pelo convite. Legal, Ulisses. O convite partiu para que a gente pudesse passar um pouco mais do parâmetro da publicidade e propaganda em Santa Catarina e principalmente aqui na nossa região, Floripa e Grande Floripa. Queria te ouvir um pouco, vamos começar falando ali sobre o nosso universo e o universo do Brasil Atacadista. Hoje tu és gerente de marketing e tem um time lá que é composto por quantas pessoas? Hoje é um time composto em torno de 20 pessoas, né, da equipe de marketing. É formado por coordenador, supervisor, a gente tem uma equipe digital também que se envolve tanto na parte artística, tanto na parte de conteúdo. A gente tem uma agência também, né, que está por trás disso, que é a Supernova, que também faz toda a parte de desenvolvimento de artes, toda a parte de desenvolvimento de texto também e toda a estratégia junto com a gente. Então é uma equipe grande por trás disso. Temos equipes também de assessores de comunicação que fazem a parte de cartazeamento na loja. Então todas as nossas lojas hoje, elas são toda a parte de tecnologia por trás disso, não são mais escritos à mão. Alguns cartazes são escritos à mão, mas a maioria é tudo de forma digital. Então a gente tem uma equipe por trás disso que desenvolve nossos cartazes digitais. E a gente tem uma equipe de analistas também que funciona um para cada loja, então eles conseguem trabalhar de forma muito regionalizada também o marketing deles e me dão um apoio muito grande nisso. Então, como a gente tem lojas mais distantes, como por exemplo Joinville, Lages, Rio do Sul, eu tendo um amparo direto de uma pessoa responsável pelo marketing de cada uma, isso me dá um suporte muito bom, né? Que a gente acaba não conseguindo gerir, né, simultaneamente todas as lojas, e essa pessoa nos dá um apoio, me dá uma coordenação muito melhor, assim, pra gente conseguir trabalhar regional. Te entendi. Conta um pouquinho do Ulisses publicitário, um pouquinho da tua história para quem não te conhece. Então, eu sou formado pela Faculdade de Estácio de Sá, aqui da Grande Florianópolis. Eu me formei quando eu tinha uns 23 anos, hoje eu tô com 35, não aparenta, né? Mas tô com 35. Parece um pouquinho mais até, não. Por causa da carreira de marketing, né? Isso dá uma pequena envelhecida, já começa um pouquinho, dá uma estressada, mas não, vamos falar pro pessoal de casa também, que daí senão vai assustar a galera que tá começando, né? Até porque a gente tem que fazer nossa propaganda também, porque bons marqueteiros estão vindo aí também, né? Tá vindo uma galera com muito sede também para trabalhar nesse mercado. Então, meu início de carreira foi trabalhando como atendimento e planejamento de agência de propaganda. Minha carreira foi bem mais formada nessa parte de atendimento ao cliente, vendas, planejamento estratégico. Então, eu sempre fui mais nessa vertente, não pela linha artística, né, que muitos designers acabam indo, ou redatores. Eu fui mais pela parte de vendas mesmo. Então, sempre trabalhei em agências de propaganda, trabalhei em algumas agências grandes daqui da Grande Florianópolis, como Propag, o 1WG, De Araújo. E tem até uma questão bem curiosa, né, do meu histórico, que hoje eu sou atendido pela agência Supernova, que tem como direção o Mazuco, e o Mazuco foi um dos meus principais professores da minha escola, e que com 19, 20 anos foi meu primeiro estágio na agência, no qual era atendido pela Imperatriz. Então ali foi meu primeiro estágio. Então, desde então, eu estou nesse processo do Grupo Mundial Mix, em que o Brasil Atacadista também faz parte, e o Imperatriz também. Então, comecei como estágio e hoje já estou aí como gerente de marketing, como tu falou, numa das maiores grandes marcas e empresas daqui do sul do país, né? Que legal. Tu tá há quantos anos lá?
Eu tô no Brasil Atacadista há 7 anos. 7 anos, desde que abriu. 7 anos desde que abriu. Então foi o Brasil Atacadista, ele iniciou suas atividades em fevereiro de 2017 e eu iniciei dentro do Brasil Atacadista como gerente de marketing em janeiro de 2017. Então eu entrei um mês antes de abrir a primeira loja da marca. Eu acho que aqui dá mais ou menos o tempo que a gente se conhece aí Exato. no mercado, né? Exato. Foi mais ou menos isso. A gente vinha falando de expansão no elevador. Sim. Qual como que uma marca tão grande hoje e significativa para o mercado de Santa Catarina, do varejo de Santa Catarina, pensa expansão quando ele vai, por exemplo, agora recentemente vocês abriram uma loja na Grande Florianópolis, aqui em Barreiros. Como que a marca pensa essa expansão, por exemplo? Como que é feito esse estudo de busca? Aqui é uma região viável, aqui é uma menos viável? São por vários fatores, né? A questão de geolocalização, a questão econômica, o crescimento econômico na região. Então, são polos de crescimento, como, por exemplo, Lages, a gente atuou num bairro que ele está crescendo, tem potencial de crescimento, então vai muito de estudo também, conhecendo muito a região. A gente vai a fundo na região para conhecer também essa questão econômica, se o bairro já está crescendo, se tem potencial de crescimento populacional, econômico, né? Então, tem toda essa parte, né? E se também está em desenvolvimento de estruturação do bairro, se outras empresas estão optando para ir para esse bairro ou para essa cidade. Então, é todo por um estudo também social, um estudo econômico, para que a gente possa ir. Assim como Barreiros, né? Então, virou a bandeira, né? Antes era Imperatriz e agora é Brasil Atacadista. E por um estudo também econômico da região, a gente viu que seria fundamental hoje trabalhar com o Brasil Atacadista, que é em compra em grande quantidade e não somente aquela compra de conveniência. Então, certo. A gente está vendo isso, estamos fazendo agora uma semana de abertura da loja. E está sendo bem bacana, assim, o crescimento ali. A gente já viu que teve uma resposta bem positiva da população. E com certeza será um dos mercados assim com maior frequência, né, de compra, claro, dali da região. Dentro desse estudo, né, que envolve hábitos de consumo, eu queria que tu falasse também um pouco como que o teu time pensa e a marca pensa também, agora botando o pé dentro da loja, vamos dizer assim, a jornada de compra do teu cliente. Porque eu percebo, entrando nos atacarejos, em geral, né, a velocidade com que as mudanças estão acontecendo. Então, a gente percebe uma série de ações de outras marcas, que são os teus clientes, obviamente, mas são situações cada vez mais inovadoras, né? Antigamente a gente via só aquela questão do posicionamento de gôndolas, para ficar um pouco mais à frente, para ficar um pouco mais no fundo, para atrair um público mais infanto-juvenil, que é aquela coisa de proximidade de caixa. Claro. Então hoje existe uma preocupação, e já teve algumas outras pessoas aqui na rádio que eu fiz um paralelo, né? A gente ampliou as instalações aqui, na verdade, até com o intuito da retenção do nosso cliente, ou seja, a gente conseguir ficar mais perto dele, entender ele melhor e saber como ele pensa. Então, como que o Brasil Atacadista hoje está cuidando, tratando, eu vejo constantemente nas redes sociais de vocês, que existe muito a preocupação, não só da marca de vocês, mas outras também, que é uma ideia de acolhimento a esse consumidor tão ávido por promoções. Com certeza. É uma mudança constante, assim. A gente viu agora, principalmente no ano de 2023, que o consumidor tem mudado a jornada de compra, tem pensado na conveniência, tem pensado muito na praticidade da compra. Ele não quer mais dificultar, né, o dia a dia dele para fazer suas compras. Ele quer de forma prática e objetiva, porém com preço justo, né? Então o preço ainda acaba sendo a premissa básica de um cliente de atacarejo, mas ele também está buscando uma praticidade de encontrar num atacarejo os principais produtos dele para o dia a dia dele. Então, por isso a gente começou a expandir também o nosso setor de eletrobazar,
Então, já começamos a criar uma linha diferenciada de produtos, pensando também na conveniência do cliente. Ele vai sair dali já com micro-ondas, parcelado, e ao mesmo tempo ele vai fazer o rancho do mês dele, né? O rancho, as compras no começo do mês. E a questão de posição também é a mesma coisa. Isso aí a gente também tem estudos, a gente também verifica esse hábito de compra para facilitar o dia a dia dele. Então, é pensando nisso que a gente vai lá e vai colocar, por exemplo, uma manteiga do lado de uma bolacha, para entender que ele vai ter esse hábito de comprar manteiga do lado da bolacha, no caso, para facilitar isso, e isso acaba gerando um faturamento ainda maior, né? Um ticket médio dele, que ele poderia comprar somente um produto, ele vai comprar maior número de produtos, aumenta a cesta dele, e daí com isso a gente também verifica qual que é o perfil da cesta dele e se está de acordo com o posicionamento de cada produto e se deu certo ou não, né? Legal. E isso com certeza aumenta também o tempo dele dentro da loja, né? Isso. Ulisses, em relação à concorrência, né? Por ser um grupo de Santa Catarina, eu estou aqui já há 16 anos e a gente percebeu o movimento. Abriu o Brasil Atacadista, posterior a isso, hoje já abriram vários e ainda com promessa de abertura de novos concorrentes, mas eu te pergunto o seguinte, como que funciona essa... Da mesma forma como nós temos os nossos concorrentes, claro, e a gente procura manter uma concorrência sadia, eu acho que a concorrência é que faz a gente crescer, mas eu queria entender também esse lado de vocês, porque hoje o mercado está muito mais competitivo, tanto para o lado do balcão de vocês como para o nosso. Então a gente tem que estar sempre procurando e indo na direção do cliente. Na semana passada teve uma pessoa aqui que eu peguei e disse para ela assim, hoje o meu compromisso não é só com o teu cliente, é com o cliente do meu cliente. Exato. Porque se eu chegar mais perto dele, é o que vai me gerar fidelidade. Exato. Enfim, como lidar com um ambiente tão competitivo como o ambiente de hoje? É muito competitivo. Não, com certeza. O que a gente está vivenciando hoje, 2023, é bem diferente, por exemplo, eu ter entrado em 2017 no mercado de atacarejo. Cresceu muito, né? Hoje ele representa, o atacarejo, só no Brasil, representa 70% da fatia de supermercado, entre supermercado e atacarejo. As pessoas vão por preço baixo, mas as pessoas não estão indo, como eu falei antes, elas não vão somente por preço baixo. Elas vão pela conveniência, elas vão porque o atacarejo, antes, era aquele galpão fechado, pouca iluminação, pouca preocupação com a limpeza, um bom atendimento. Agora, e tu vê muito pelo hábito do cliente, a gente vê pesquisas que a gente faz constantemente, redes sociais que a gente verifica diariamente para saber o que o cliente está falando, responde o cliente em tempo real, porque a gente precisa escutar o cliente, como tu falou. Não adianta a gente só ir em função da concorrência ou em função da evolução se a gente não está escutando o cliente. E esse ano foi muito, muito, muito decisivo para que a gente pudesse escutar o cliente e entender o que ele está pensando. Então, a gente precisa saber que esse cliente está evoluindo, ele está muito mais exigente na hora da compra e saber que precisa ter uma padaria qualificada, precisa ter um mix diferenciado, precisa ter um corte de carne diferenciado, porque sim, o cliente de atacarejo também representa o público A, o público B e também o público C. Claro. Que ele vai comprar um vinho importado de muitas vezes um Gran Reserva de 80, 100 reais, e ele também vai comprar uma carne, uma paleta de cordeiro, que ele também vai verificar ali. Mas a gente também vai atender aquela dona de casa que ela precisa comprar aquele tostãozinho mesmo, o valor muito contado, né, no final do mês. Sim. Então a gente tem que estar aberto a todo tipo de consumidor. E pensando em concorrência, a concorrência vem pra gente evoluir também. Claro. Um pouquinho mais a fundo nessa questão do hábito do consumidor. O que tu acha que mudou de 8 anos para cá? Vamos ver, vamos lá, já que sim. Tu tá há 8 anos na operação, então assim, até pra gente traçar alguns novos caminhos aqui de discussão, até dentro de hábito de consumo, de publicidade, marketing, propaganda, mas o que tu percebeu? Eu te faço essa pergunta porque eu sou muito visual. Claro. Então o que eu percebo hoje, e principalmente da pandemia, que daqui a pouco a gente até pode falar um pouquinho, mas hoje eu percebo que onde tu vai, o bar, o açougue,
o atacarejo, o supermercado, o restaurante, ele, à medida que o final da semana vai chegando, ele tá tudo cheio. Então, dependendo do horário que tu vai almoçar, que tu vai jantar, que tu vai pro teu happy hour com os amigos, isso pra gente falar de hábitos, eles estão todos lotados. Então, assim, o que tu acredita que tenha mudado desses 8 anos para cá, que obviamente vai pegar esse período de pandemia? Realmente a concorrência veio uma mudança muito grande, né? Então, com o crescimento do atacarejo, veio novos números de concorrência, muito mais agressivo. A comunicação acaba sendo muito mais difícil de conseguir despertar a atenção desse cliente também, né? Porque o cliente antes, que ele só tinha um canal de comunicação com a marca, ou 2, 3 canais, agora a dispersão dele em questão de comunicação acaba sendo muito maior. Claro. A gente precisa trabalhar de uma forma muito mais pontual na vida dele para que tu desperte atenção e tu pense que, principalmente na geração de conteúdo para ele, seja fundamental na vida dele, porque ele tem muito conteúdo digital. Tem muito conteúdo. Então, como tu fazer para despertar a atenção dele que aquilo ali seja convertido em venda, né? Entendo. Então eu vejo também que assim, as pessoas, elas, ao mesmo tempo que elas estão muito mais dispersas, elas também estão muito mais carentes de marcas que conversem com ela. E conversem olho no olho, que entendam o dia a dia dela. Então a experiência de compra é fundamental nesse período também. Certo. Pra tu fugir somente do preço baixo e tu fugir somente daquela compra convencional. Ok. É tu pensar que um atendimento vai ser fundamental nesse momento, um bom dia, a cordialidade. Certo. Voltada 3 passinhos pra trás e pensar que a cordialidade é fundamental. Tu pensar que eventos que lidem com a comunidade são fundamentais também. Ok. Né? E tu trabalhar com essa experiência de marca. A gente fala que o Brasil atacadista, tu entra numa loja deles no final de semana, sempre tem alguma coisinha acontecendo. Ou é uma feira de artesanato que já está linkada com a comunidade, que aquela senhora já levou o marido dela para fazer as compras, ou desde uma entrega de balão para criança, tem uma pipoca, uma feira de adoção, né? Que bom que tu lembrou. Que assim, isso aí já leva para um marketing muito mais emocional do que somente o preço, né? Eu remeto aquilo. Então eu vou impactar a vida daquela pessoa de uma outra forma. E que daí entra o propósito de marca, né? Ok. Quando a gente fala de cada vez mais as marcas estão indo na direção do marketing emocional. Isso. Até porque os estudos comprovam que a compra, 90% dela é na emoção. O que hoje lá no que é ofertado dentro das mídias que o grupo trabalha, principalmente objetivamente falando do Brasil Atacadista, nesses 8 anos, isso eu uso cada vez mais e isso eu uso cada vez menos. Tens esse estudo? Por exemplo, o jornal eu não uso mais, falando de mídias. Eu acho que evoluiu bastante, né? O que antes era o principal canal de comunicação com o cliente, hoje o WhatsApp foi um dos principais canais. Eu lembro quando eu entrei no Brasil Atacadista, já era uma ferramenta de comunicação muito adequada, mas a gente vê hoje a digitalização muito grande. E não existe mais aquela questão, poxa, mas eu não vou trabalhar o Instagram, eu não vou trabalhar mais o Facebook com pessoas com um público 50 a mais, por exemplo. Essa geração já está digitalizada. A pandemia veio com uma digitalização muito grande nesse sentido. Então as pessoas já não estão mais esperando o folheto físico. Claro que o folheto físico ainda existe. Sim. As pessoas gostam de, né, colocar a canetinha ali, circular as ofertas. Mas elas tendem a ser mais práticas de esperar as ofertas, por exemplo, de manhã cedo no WhatsApp delas. E cobram isso da gente. 7 horas da manhã, muitas vezes, tem a Dona Maria, que mora lá no bairro de Biguaçu, de um bairro restrito de Biguaçu, e já nos cobra de manhã cedo. Opa, Brasil Atacadista, não mandasse minhas ofertas agora às 7h30 da manhã. Então é conveniente para ela. Então, se eu for fazer essa distribuição, vai ser muito mais difícil de eu conseguir mensurar, vai ser muito mais trabalhoso, vai ser muito mais caro, né? Com certeza. E antiecológico também, né? A questão de materiais que a gente acaba trazendo resíduos ruins para a sociedade, né? Sim. Então, facilitou muito mais. Claro.
nos estreitou muito mais com os clientes, Ok. né? A digitalização. E se torna muito mais mensurável também, né? Do que muitos canais. Né? Eu vejo outros canais como, por exemplo, rádio, né? Não puxando sardinha, mas acabou se mantendo. Muita gente pensou, poxa, com Spotify, com Deezer, Sim. iriam extinguir a rádio. Claro. E a gente sabe que é um veículo de comunicação que cresce, né? E com a pandemia, né? Eu sou suspeito para falar, mas com a pandemia criou mais força ainda. A pandemia foi um aprendizado para todos nós. Quando a gente voltou para o mundo, a gente viu que muitos segmentos se destacaram em relação a outros. Muitos, infelizmente, acabaram sendo engolidos pelo fato, mas dentro desse momento negativo que a sociedade viveu, como o Brasil Atacadista, que tipo de ação que, por exemplo, a gente estava falando agora há pouco do emocional. Sim. Então, por exemplo, um evento de adoção, ele aproxima da comunidade que está no entorno do teu endereço, mas a pandemia também foi uma coisa que mexeu muito com a emoção das pessoas. Então, de que forma, durante o período de pandemia, surgiu alguma situação no sentido de, pô, isso aqui é legal, vamos manter? De que forma, como que o Brasil Atacadista andou nesse período longo de pandemia que a gente viveu? Nesse período foi bem complicado, né? O Principalmente movimento dele para o consumidor dele. Sim, o começo foi um boom, né? Todo mundo queria fazer compra e queria... Papel higiênico. Se estocar e teve também que a gente ter muita mais agilidade de comunicação. Certo. Com o cliente. Ter muito mais essa agilidade. Gente, calma, vai ter papel higiênico ainda, a gente tem estoque, não precisa pegar tudo. Então a gente precisava ter essa comunicação muito rápida. O WhatsApp ajudou muito a gente isso, as redes sociais nos ajudaram muito. A rádio nos ajudou muito também, que a rádio não parou, né? Então as pessoas acabaram ficando mais em casa, escutando rádio, escutando televisão. Então a gente teve que manter essa comunicação de forma muito mais rápida, né? E eu acho que as pessoas mudaram também muito esse hábito. E o supermercado acabou não perdendo, né? Porque as pessoas acabaram tendo que comprar e não foram para restaurantes e foram comprar muito mais em supermercado. Então, a proteção foi fundamental nesse sentido, né? A gente teve essa reeducação dos clientes também, né? De pensar para ele, gente, não vamos acreditar em notícias falsas, nosso supermercado ele tá protegido, então pode fazer compras com tranquilidade, que todas as normas de segurança estão sendo praticadas dentro do Brasil Atacadista. Então, houve também algumas fake news. Nossa, tá fechado o supermercado? Não, está aberto. Então, foi muito a questão da comunicação muito rápida com o nosso cliente para manter ele seguro e dizer, não, estamos continuando prestando um serviço para você dentro do supermercado, que é um dos poucos segmentos que não fechou para atender a comunidade, né? Na verdade, eu confesso que um dos meus, entre aspas, divertimentos, até para não dar umas piradas, porque só tinha aberto hospital, supermercado e farmácia, era ir no supermercado. Sim. E era de acordo com as restrições de horário. Exato. Mas eu estava pensando aqui, enquanto a gente falava também de marca, que é a questão da tua relação com as marcas. Tá. Então hoje a gente entra em qualquer uma das lojas e a gente tem lá mais de 300 marcas dentro do Brasil Atacadista. Como que funciona essa tua relação com as marcas? Como que são definidas as marcas? Não falando de preço, mas muito mais de qualidade. E aí entra aquela situação que tu tem que saber o que o cliente do teu cliente está sabendo. O que ele quer consumir. Escutando muito cliente. Isso aí já teve pesquisas que a gente fez que clientes pediram alguns produtos que muitas vezes a gente não tinha linha e a gente acabou comprando pelo pedido do cliente. Então, o primeiro lugar é escutar o cliente, entender a jornada de compra dele e muitas vezes entender por que um cliente não está comprando tal categoria de produto. O que está faltando? Né? Está faltando alguma marca específica, algum lançamento específico de produto, né? Porque também não dá para colocar todas as marcas possíveis dentro da atacarejo, até porque isso prejudicaria a nossa venda, né? De uma maneira ou de outra, né? Então a gente tem que ser bem
certo nessa questão de compra de marcas, bem específico. Então, é feita muita pesquisa, de mercado também, quais são as novidades, para facilitar a vida do cliente também. E, claro, tem muitas marcas que acabam não sendo vendidas e que a gente acaba não colocando mais no nosso ponto de venda por um descrédito, ou por falta de hábito, ou por mudança de hábito mesmo do cliente com uma relação a tal produto, né? A gente tem todas as marcas principais, né, dentro do Brasil atacadista. A gente tem muitas marcas internacionais também, que são os importados. Então, também há muita pesquisa externa da nossa equipe comercial, que visita muitas feiras de supermercados, de indústrias. A gente visita anualmente a APAS, que é um dos principais eventos de supermercadistas aqui, de indústria e no Brasil, né, que acontece em São Paulo. E tem muitas pesquisas fora do país também, né? Então, chocolates importados, suíço, belga. E muita gente fala que assim, por ser atacado, vocês não trabalham com importados. Esse é um dos grandes diferenciais também do Brasil atacadista, por se tratar disso, né? Entendi. De trabalhar importados diferentes. Certo. Tu sabe que eu tive juntamente com uma outra pessoa aqui da Jovem Pan, no período de pandemia, nós fomos fazer uma ação numa das lojas, se não estou enganado, nos ingleses. Sim. Lotado sempre. Lotado. Lá é outra cidade, né? Outra. E aí a gente tava lá e eu tava acompanhando a ação, e aí, na verdade, tava olhando uns vinhos. Acho até que a gente já conversou sobre isso, mas foi uma experiência que eu tive na loja. E não é porque tu tá aqui, e na verdade é um assunto que eu quero entrar depois, que é o atendimento, né? O bom atendimento. E quando eu me aproximei dos vinhos, dos importados, veio um rapaz, ele devia ter mais ou menos uns 19, 20 anos. A outra oportunidade, até me falou o nome dele. Cara, tava eu e o Ricardinho. E, bom, eu saí com 10 garrafas de vinho de lá, e o Ricardinho comprou umas 4 ou 5, eu acho, na época, ou foi ao contrário. Mas, enfim, foi eu percebi ali que existia uma preocupação muito grande com o bom atendimento, né? Quem é que não quer hoje em dia, seja qual for o estabelecimento, o que a gente mais quer é ser bem tratado? O que tu pode colocar para nossa audiência, para os ouvintes, para os telespectadores, enfim, que vocês consideram, dentro da jornada de compra, um bom atendimento para essas pessoas que daqui a pouco são leigas? Eu não conheço de vinho, e eu tive uma aula de vinho naquele momento. E essa aula de vinho foi o que me levou àquela compra. Ele me mostrou um, me mostrou dois, me falou, quer comprar preço, quer um pouco mais de qualidade, o que tu imagina? E eu contei para ele o que eu imaginava, provavelmente era inverno, levei o Ricardinho também. O que esse trabalho interno do Brasil atacadista para cuidar do bom atendimento ali no gramado, vamos dizer assim, para quem entra em campo, como é que é feito esse trabalho? Eu falo muito, tanto para minha equipe, tanto para os funcionários de loja, né, que trabalham no piso. Todo mundo faz compra em supermercado, né? E como você gostaria de ser tratado nas suas compras no dia a dia? Né? Isso é um trabalho de empatia. Acho que todo mundo precisa ir trabalhar com isso, trabalhando com vendas, trabalhando com mercado. A gente precisa ter um pouco mais de empatia e saber como que eu gostaria de ser tratado. Eu acho que, em primeiro lugar, tem que ser a cordialidade, né? Nada mais simpático do que um bom dia, uma boa tarde, precisa de ajuda, independente de ser um atacarejo, um supermercado ou uma mercearia. A gente gosta de ser tratado, e eu falo para eles que a gente precisa com que as pessoas sejam tratadas da maneira como a gente gostaria de ser tratado, né? Então é com muito treinamento, com muito embasamento para essas pessoas, lidar com os funcionários também de uma maneira muito humana, que a gente precisa também disso, claro, né? A gente precisa também tratar as pessoas para que essas pessoas tratem as outras pessoas bem. Então, espelho, é uma cadeia, né? E o espelho. É o espelho, é uma reação em cadeia. Então, como que eu gostaria também de ser tratado nesse sentido, e como que eu vou tratar o nosso funcionário para que ele trate de outras pessoas. Então, isso é fundamental. Treinamento, reposicionamento da empresa. A gente estava conversando no almoço hoje, né? A minha equipe é praticamente formada por pessoas que começaram
desde a parte de empacotador, que foram para o caixa, que foram para o financeiro. E hoje, por exemplo, eu tenho um supervisor de marketing, que é o Gustavo, né? Até mando um abraço pro Gustavo, que é o meu supervisor de marketing, que ele veio da parte de fiscal de caixa, né? De caixa mesmo. Legal. Então, existe um crescimento. Eles sabem que a empresa acaba passando por um crescimento profissional, Certo. desde que também você seja apto e que você queira isso, né? É uma via de mão dupla, né? Eu ia dizer, há uma troca, né? São quantos funcionários hoje no Brasil Atacadista? Do Brasil Atacadista, a gente já está em torno de 3 mil funcionários. 3 mil funcionários. Isso é gratificante para o funcionário, porque ele vê o horizonte, né? E aí existe todo um trabalho de retenção. Com Mas certeza. agora vamos mudar um pouco o Tá. rumo da conversa. Vamos falar um pouco do Ulisses. Esporte, praia, futebol, beach tênis. Como é que anda hoje a vida, a tua vida como profissional? Sim. Que tem aí um grau de exigência muito grande, né? Então, assim, tem cobrança, né? Eu acredito que o comercial, o marketing, enfim, eles são cobrados, né? Eu costumo dizer aqui, somos um número e realmente é isso mesmo. Então, assim, o teu dia a dia, Sim. conta um pouco dele, acordo às 5 da manhã, durmo às 2 da manhã, enfim. Não consigo acordar tão cedo. Não sou o cara de acordar cedo e sou um cara muito agitado. É uma cobrança muito grande, né? Por ser gerente de marketing, cuidar de uma equipe muito grande. A cobrança é grande em cima de vendas. A cobrança é grande em cima de resultados. E tá tudo certo, porque lidamos com varejo, né? Lidamos com o mercado de alimentos, não alimentícios também. Então a cobrança é bem grande. Mas eu sou daquela pessoa que, para que a gente tenha uma vida que leve muito a sério, que a gente consiga trabalhar de forma muito com muita responsabilidade, a gente também precisa ter o seu momento leve, tem que ter o seu momento de esporte. Faço academia diariamente, pelo menos 3 vezes, 4 vezes na semana, tô dando uma matadinha, mas assim, procuro fazer academia. O Vlad também faz academia lá comigo, né? O Vlad de vez em quando também tá sumidinho. Tá sumidinho também. É que agora eu me mudei e aí eu tenho Gym Pass. Fazendo um jabá aqui. Poxa, eu tenho um Gym Pass. Aí Foi por isso que eu sim. encontrei o Leandro, que eu te falei. Beleza. Lá no Vila Na Romana. outra academia. Beleza. Não, ótimo. Então, assim, a academia eu acho que é fundamental. Cara, pra quem tem uma vida agitada, pra quem trabalha muito, pra quem é muito cobrado. Mais de 50. Cara, mais de 50 mesmo, daí tem que fazer 2 vezes. 3. Pô, então assim, não dá pra precisa... se machucar. Não, por favor. Então, assim, precisa ter uma atividade física pra gente soltar também, né? Aquela endorfina, a gente precisa liberar isso. E final de semana, né? Sair com os amigos, conhecer pessoas, namorar, isso é muito importante, né? Essa é a dica. P12, né? Olha aí, né? é legal. Braço pro Solano também aí. Olha aí. Ulisses, cinema, o que tu consome nas redes sociais? Quando tu tá lá no teu horário de folga, teus 5 minutos, enfim, no teu almoço, o que tu gosta? Gosto de informação, né? A gente tem canais de comunicação que eu gosto muito de marketing, mundo do marketing, meio mensagem, são algum desses. A gente tem Exame, Forbes, de uma maneira geral, né? De economia. Mas também sou um consumidor de memes, também sou um consumidor da cultura pop, cultura diversa. Eu acho que isso para um cara marqueteiro é importante também. Claro, com certeza. Porque grandes ideias também nascem de uma besteira que a gente vê, de um meme. Exatamente. Então a gente pode transformar uma grande ideia de uma ideia que ninguém dá nada, e a gente já fez brainstorms, assim, eu e da minha equipe, a gente sai rindo, mas que é uma ideia que dá super resultado, né? Teve uma época que a gente comprou até um pequeno case que a gente teve, que é o miojo doce, que foi lançado, que ninguém criava expectativa de nada. Miojo doce, que coisa mais estranha, né? E a gente começou a ver que estava viralizando isso, comunicamos à equipe comercial. A equipe comercial também não estava nem sabendo direito se isso era real ou não. Já fizemos e passamos para o setor de compras para captar, né, essa compra do miojo doce.
fizemos um experimento na nossa rede social. Eu mesmo experimentei pra ver se era bom e até que não era tão ruim mesmo. Claro, era ok. claro. Me ajudou. Sim. Comprei e deu super certo. Deu assim, mais de 150 mil visualizações no Reels. Saímos pioneiro, fomos uma das primeiras redes a comprar o Miojo Doce. Saímos com Reels. Ficou um Reels engraçadíssimo, deu visibilidade. Então isso tem no Brasil Atacadista? Não tem mais porque saiu de linha. Mas fomos um dos primeiros que teve, que era de beijinho e chocolate. Dois sabores bem inusitados. Sou fã de miojo. Então, hoje em dia eu não como tanto como eu gostaria, mas não, eu te confesso que eu desconhecia. É nostálgico. Essa situação de marketing e propaganda terminou agora recentemente uma pós-graduação em Varejo Omnichannel. Gestão do Varejo Omnichannel na ESPM. Conta para as pessoas que estão nos esse assistindo. Negócio? Fala um pouco do Omnichannel. O Omnichannel, ele é a conversão, né, do meio físico e digital. É o que as marcas hoje estão buscando, né? Eles muitas vezes estão indo somente no meio digital e estão se afastando do meio físico. O Omnichannel é aquela conversão dos dois meios que tu consegue falar com o cliente estando, por exemplo, num aplicativo e no meio físico, né? Eu consigo trabalhar um e-commerce da mesma forma como eu vou trabalhar o físico e ter essa linguagem de comunicação muito bem elaborada. Então, se eu for no meio físico, eu vou entender que é a mesma comunicação que eu vou ter no meio digital. Okay. Então, tem grandes players hoje que fazem isso muito bem. Então, o Magalu faz isso muito bem. A gente tem a Amazon, que está crescendo muito. Então, são marcas que acabam aderindo muito mais a isso, né? Okay. E conseguem trabalhar o Omnichannel muito bem. Então, o Omnichannel é uma palavra um pouquinho mais difícil, mas é mais ou menos nesse sentido aí da unificação do meio físico e digital. E na verdade também é uma forma de, vamos lá, unificar linguagens. Porque tu tem que conversar com várias plataformas da mesma forma que é largada e chegada. Tu tem que largar da mesma forma que tu vai chegar. Exato, tu vai comprar um tênis, poxa, fui super bem atendido, foi rápido meu processo no digital, mas aí tu vai numa loja física, tu não tem o mesmo tratamento, ou tem uma dificuldade de troca, comprei no meio físico, a qualidade... Comprei no meio digital, não consegui trocar no meio físico, porque era um pouco mais caro. Mas por que é mais caro? Então essa é a dificuldade, muitas vezes, hoje, das grandes empresas, de conseguir lidar com essa logística, porque muitas pessoas falam, muitos empresários falam, não, eu preciso estar no meio digital, mas calma. Como é que você está estruturando a sua empresa para atingir o meio digital e que isso não atrapalhe teu meio físico? Okay. Que a tua imagem está em jogo. Sim. Então tem que se cuidar muito para como que tu vai lidar dessa maneira. Com certeza. O curso durou quanto tempo? Foram 2 anos. 2 anos. 2 anos, da ESPM em São Paulo, mas foi online, daí, no caso. Foi online. E o que tu tirou de bom que tu vai conseguir trazer agora pro nosso meio, digamos assim? Olha, o que eu vi muito, que a gente está conversando muito, é que eu acho que muitas empresas estão se afastando dos clientes pensando que a digitalização, necessariamente você precisa se afastar dos clientes. Eu acho que é escutar cada vez mais o cliente, entender mais de perto esse cliente, trabalhar muito mais com pesquisa. Eu acho que esse é um momento agora de a gente escutar muito mais o cliente, entender quem é esse cliente. E não, muitas vezes sair fazendo, pensando que é uma tendência de mercado e que não funciona dessa forma. Acho que esse é um dos principais desafios hoje do mercado publicitário, mercado de varejo, é entender e conhecer o que o cliente está com percepção. Porque às vezes a gente tem o nosso ego ali inflado, não, mas eu vou fazer da minha maneira, que eu já estou construindo isso há 20 anos. Estou acostumado. Estou acostumado? Não, gente, vamos evoluir, vamos pensar o que esse cliente está querendo falar, né? E o que ele está entregando para a gente no nosso meio digital e como que a gente pode mudar isso na nossa vida. E trabalhar, como a gente tinha falado antes, né, a experiência para o consumidor, e eu acho que é um dos pontos chaves agora para a evolução do marketing, é tu conseguir deixar a compra dele de uma forma mais leve, mais agradável, mais intuitiva, mais prática, porque hoje em dia as pessoas não têm mais tempo para isso. E a evolução do atacarejo vai ser nesse ponto também, que é não prestar somente o preço baixo, mas prestar outras necessidades que ele tem e escutá-lo. Bacana. Ulisses, para finalizar o nosso papo aqui no Marketing Sucesso, eu já gravei outros 2 episódios e pedi para as pessoas
deixarem uma mensagem para quem está nos assistindo, obviamente que tenha a ver aí com marketing e vendas, algo que tu acredite, que seja teu, que seja uma bandeira, enfim. Mas eu também vou pedir para tu deixar uma dica de livro para quem está nos assistindo. Tá certo. Acho que a gente pode, assim, como livro, né, entender um mestre de marketing aí, que é Kotler, então já tem o lançamento do Marketing 4.0, acho que é ótimo pra gente conseguir trabalhar nisso. E eu acho que como dica que eu posso dar para as pessoas é trabalhar com propósito, né, trabalhar com o amor. Eu falo muito para as pessoas assim, eu não vendo produto, eu não vendo uma carne, eu não vendo somente um biscoito. A gente vende uma experiência para ele, a gente vende um momento importante na vida dele, que se a gente possa trabalhar com marketing, que seja levando no coração dele, levando na casa dele algo diferenciado, né? E que isso vá tocar dentro do dia a dia dele, no momento com a mulher dele, ou no momento que ele vai fazer uma janta para o filho. Então, entender dessa forma, eu não estou vendendo somente um produto, eu estou vendendo uma situação de amor, algo diferenciado que vai mexer com o coração dele na vida dele. Então, se a gente for lidar dessa maneira, a gente vai vender paixão ao invés de vender somente produto. Que legal, que legal. Ulisses, te agradeço a presença aqui de Obrigado. novo. Foi muito legal bater um papo contigo. Tu sabe que é uma conversa que Sim. ela é longa, né? Duas pessoas que gostam de falar, de conversar, Isso é bom. de comunicação, enfim. Mais uma vez agradeço aqui, Marketing Sucesso, hoje com Ulisses Horn, gerente comercial, gerente de marketing do grupo Mundial Mix Brasil Atacadista. Valeu. Certo, obrigado.